A paz do Senhor, queridos, na noite de hoje, no dia, não importa que hora você vai ver esse áudio. Antes eu gostaria de iniciar com a oração. Pai amado, Pai querido, Pai, que o povo entenda, Senhor, a revelação, Senhor, em nome de Jesus. É tudo que eu peço, Pai. E eu não quero ofender, porque nós somos um corpo, Deus, mas o Senhor me revelou essa revelação e eu gostaria de compartilhar, Pai. Que nada venha atrapalhar, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar essa revelação que eu estava na mesa da minha casa e essa revelação tem a ver com a igreja que eu sou membro, que é a Assembleia de Deus, que todo mundo é membro. Mas só que nessa revelação eu vi uma mulher e eu vi muitas placas. E essa placa, essas placas ao redor dessa mulher. E essa mulher, ela sobressaía sobre essas placas, ela ficava acima dessas placas. E Deus me mostrava muitas placas. Eu vou falar da igreja que eu sou membro, que é a Assembleia de Deus. Placa de toda cor. Placa preta e uma vermelha da cor de fogo e uma muito brilhante. Eu creio que são as falsas igrejas que negaram essa doutrina, porque quem conhece a Assembleia de Deus, eu estou falando da igreja que eu sou membro, porque foi dela que Deus me revelou. Quem conhece a Assembleia de Deus lá de trás, sabe que ela foi de sã doutrina, sabe que não podia cortar nem cabelo, nem aparar nada, fazer unha. E eu vi essa igreja, e eu vi essa mulher, e ela se sobressaía, e quando ela pisava, eu vi ela pisar, todas elas sumiam, todas as placas sumiam. E foi bem no mês que eu estava assim, confusa, querendo, porque eu nunca fui assim, de defender placa de denominação. E eu sei que o Senhor me deu essa revelação para me chamar a atenção e para mostrar algo. Que Ele não vai defender o sistema religioso, não vai defender placa de igreja. E essa mulher, ela se sobressaía tanto que todas as placas sumiam. Mas o que mais me impressionava, tinha uma placa cor de fogo e tinha uma que brilhava. Ela se sobressaía, que eu creio que é a verdadeira igreja. É a igreja, aleluia, glória a Deus. Essas são as falsas, que são a prostituta. Lá de Apocalipse 17, vai ler, já deixar a referência aqui. E lá de Apocalipse 12, que é a igreja fiel, que é a igreja que é o dragão que vai perseguir. Aleluia, só de falar nessa passagem eu já sinto a presença de Deus. Eu já deixo a referência aí para não ter confusão. E essa visão que eu estou tendo são com as falsas igrejas. As igrejas que se corromperam
com a vaidade, com a política. Eu vou falar, queridos, eu vou falar pela autoridade do nome de Jesus, porque senão Deus vai cobrar de mim. E eu prefiro obedecer a Deus do que os homens. Eu prefiro obedecer a Deus do que os homens. E eu estou muito quebrantada esses dias. E Deus, Ele me deu essa revelação para eu não ficar assim, presa a nada, a sistema religioso, porque tudo isso aqui vai ficar. Porque as igrejas, elas te dão poder, elas te dão autoridade, você tem influência quando você tem igreja que eu falo, templos religiosos. E eu sei, tudo que eu estou falando aqui está na palavra de Deus, que vai haver a destruição do templo. E todas essas igrejas, elas vão ficar na grande tribulação. Mas eu não estou dizendo aqui para ninguém parar de cultuar. Eu estou falando que há uma igreja verdadeira e há uma falsa. As falsas, eu vi a placa preta, eu vi a placa vermelha, placa de todas as... E essa mulher se sobressaía, ela pisava e todas essas placas desapareciam, entendeu? E deu para entender que são as igrejas que não vão subir, que não vão ao encontro do Senhor, sabe? E só ficou uma que deu para entender, que guardava essa doutrina, que guarda essa doutrina, que ainda persevera. E me fez lembrar muito da igreja de Abreu Lima, a igreja que são poucas que ainda guardam essa doutrina, sabe? E a igreja de João Pessoa, vocês já sabem que eu não vou falar o nome. Então eu espero que essa revelação tenha edificado a sua vida, tenha edificado a tua... Que você lute para subir. E também teve uma certa parte da revelação que o logo da Assembleia de Deus, ele ficava tipo preso, como se fosse grades, sabe? Que não tem um logo. A placa, ela tem um logo. Aí teve uma parte que eu vi o Espírito Santo acorrentado. Então essas igrejas, elas, assim, acorrentado, assim que eu digo. Desculpe, queridos. Voltando. Então eu tive essa rápida visão. Espero que sirva de despertamento para a gente não ficar guerreando por placa, guerreando por título, porque isso não salva ninguém. E eu creio que tudo que eu falei aqui tem base bíblica. Apocalipse 17, Apocalipse 12 e Mateus 24, que fala sobre o princípio das dores e a destruição do templo. Vá ler lá, vá ler, queridos. E eu não estou influenciando a ninguém dizer que só a Assembleia que salva, que só a Batista, que isso é uma guerra denominacional, entendeu? E eu não queria compartilhar essa revelação, mas se eu não compartilhar, Deus vai me cobrar. Deus, Ele vai me cobrar. E eu preciso compartilhar o que Deus manda.
Então eu gostaria de fazer uma oração, querido. Em nome de Jesus. Uma oração na noite de hoje. Pai amado, Pai querido, que Deus abençoe cada um. Que cada um, Pai, entenda, Pai, o mistério que o Senhor tem. Vai ficar em duas partes essa revelação, Pai, que eu perdi o foco, mas mesmo assim, sem foco, a mensagem, Senhor, foi entregue, Deus. A palavra, Deus, foi ministrada em nome de Jesus. E eu não falo nada sem a tua direção, Senhor. Porque tem, assim como tem igrejas falsas, tem igrejas verdadeiras, Senhor. E eu sei que essa igreja, como Filadélfia, que não negou a palavra, com pouca força, mas ela está de pé, Senhor. Ela não está em rótulo, ela não está em outdoor, ela está marchando, ela é uma igreja invisível, com vestes brancas, ela não negocia com a política, com o homem, com dogmas de homem, Senhor. Em nome de Jesus. É tudo que eu te peço. Um dia o Senhor vai destruir, Pai, esse sistema religioso, Pai. E eu gostaria de entregar isso que há da parte do Senhor, que eu tenho certeza que foi da parte de Deus, porque senão Ele não me cobraria, porque Ele está me cobrando já. Se eu não contar, o Senhor me cobra. Não sabe, filhos, como eu sou cobrada, como eu sou, como Deus, Ele me cobra tanto. Eu sou cobrada as coisas, as revelações que eu não passo, Deus fica me cobrando. Deus, quando Ele mostra uma coisa, é para compartilhar. E é assim comigo. E ai de mim se eu não abrir a minha boca. Ai de mim se eu não falar o que Deus quer de mim. Que Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.